Boa tarde, doutoras. Doutor Ronald, tudo bem? Doutor, semana que vem é você, hein? Olá, Juliana. Você Nanda aqui, Sandrinha, querida. Sandra, você também. Você podia fazer com o Ronald a próxima live. Obrigada, Debbie. Imagina. Tô aqui com o olho inchado de tanto chorar ontem no filme que assisti. Doutor Celso, boa tarde, doutor. Essa live está sendo realizada graças ao doutor Celso Teramai, que me indicou a doutora Múrcia aqui para poder fazer abordar isso. Você mesmo, Sandra. Steudner. Doutor Jordano, tudo bem? Boa tarde. Marco, querido. É o sol. Aproveitando um pouquinho o sol, né? Nessa pandemia, pelo menos a gente vai ficando mais loira, né? Doutora Ingrid, guardando aqui a doutora Nathalie fazer a solicitação. Silvana, amiga querida. Semana que vem nós vamos estar fazendo a live na terça-feira. Doutora Cristina, doutora Nathalie entrou, está solicitando aqui. Doutora Nathalie, doutor Gilberto. Ai, nem me fala, Ju, também não aguento mais só pela internet, viu? Doutora Renata, doutora Nathalie, doutora, como vai? Tudo bem? Boa tarde, acho que eu não estou conseguindo te ouvir. Agora melhorou. Está um pouquinho baixo, mas estou ouvindo. Melhorou? Tá bem melhor. Tudo bem, querida? Um prazer enorme te receber aqui. Voltou, parou o som de novo. Voltou? Acho que você tem que ficar mais perto, senão eu não consigo te ouvir. Pronto, acho que agora vai. Isso. Obrigada por aceitar o convite. Falei que graças ao doutor Celso, né, que me indicou você, porque você é uma pessoa muito querida. Não a conheço pessoalmente, mas se Deus quiser, não faltará oportunidade, né? Estaremos aí juntas numa outra ocasião. E agradeço muito a sua presença, ainda que virtualmente, né? Quero dar-lhe as boas-vindas. A nossa comissão costuma fazer bastante evento, então esperamos poder contar contigo num próximo, em breve. Eu vou fazer uma breve apresentação da doutora, né? A doutora Nathalie Múrcia Rodrigues dos Santos. Ela se formou pela Faculdade de Direito em São Bernardo do Campo e desde 2009 a doutora é delegada, né, já de polícia, e atualmente está em exercício no 2º Distrito Policial de Santo André. Doutora, a gente vai estar aí falando sobre um assunto bastante delicado, né? Então, eu gostaria que a gente fosse... o som está um pouco abafado da doutora Nathalie, o pessoal está colocando aqui. Melhorou, pessoal? Estou bem pertinho da câmera. Aí quando você fica bem pertinho, fica melhor um pouco. Você não tem fone? O doutor Ronald está sugerindo fone. Doutora Daina. Minha mãe vai buscar um fone rapidinho, aí eu já... Porque às vezes com fone fica melhor, né? Não? Obrigada por quem deu a dica, doutor Ronald. Deixa eu ver se vai melhorar agora. Ainda está abafado, né? Para mim também está bem baixinho. Ver se colocando se melhora. Melhorou? Muito! Agora sim. Nossa, olha que dica de ouro, eu não sabia dessa do fone. Nós estamos nos acostumando, né, doutora? Essa coisa de live é novidade para mim. É? Agradeço aí quem deu a dica, ó, salvou as minhas lives futuras. Então tá ótimo. Bom, doutora, vamos começar, porque a gente tem bastante coisa para falar, né? Você tem bastante coisa para abordar aí, é um assunto bastante delicado.
e a gente tem essa proposta de trazer sempre um aspecto mais prático, né, dos assuntos, uma vez que a nossa comissão é feita para informação para advogados na sua essência, né? Lógico, toda a sociedade pode estar acompanhando tudo mais, mas na maioria das vezes são advogados, né? A grande maior parte que nos assiste. Então, eu fiz algumas perguntas e queria ver com você se eu posso ir fazendo essas perguntas e você vai abordando, e aí no final a Sem gente problema. passa pelas Sim. perguntas dos colegas, né? Doutora, esses casos de abuso infantil, muitas vezes a gente percebe que é difícil para o genitor, para o detentor da guarda, saber que isso está ocorrendo. Existem sinais que essas crianças podem estar dando para que seja verificada a existência desses abusos? Sim, todo abuso ele deixa indícios, por mais que a criança tente ocultar. Porque a criança ela é muito transparente e é o tipo de coisa que não dá para se esconder. Então, não só os genitores, principalmente outros familiares, professores, pessoas, é um dever na sociedade no geral não compactuar com esse tipo de prática. Então, qualquer indício que for assim plausível e as pessoas têm que denunciar. Mas a gente fala os genitores porque são as pessoas que têm mais contato com a criança. O problema é que às vezes o abuso surge dentro de casa e às vezes há uma conivência da parte que não é propriamente abusadora. Então, por isso que é importante outros adultos, outras pessoas, vizinhos, professores que tenham contato, vislumbrar esses sinais. Então, quais seriam eles? A criança tem uma timidez excessiva, a criança ela muda o comportamento, ela vai manifestar uma certa aversão com o abusador, pode desenvolver doenças psicossomáticas, o rendimento escolar provavelmente vai cair. A criança se manifesta muito por desenhos, então é importante observar o desenho da criança. Se a criança começar a desenhar órgãos sexuais fora do... Assim, já não é normal uma criança ficar desenhando órgãos sexuais, principalmente quando estiver fora do padrão etário dela. Alterações corporais, quais seriam as principais? Observar corrimentos na vagina e no pênis, odores impróprios para a criança, infecções urinárias, coceiras. Às vezes a criança que sofreu um abuso, ela pode ficar com um andar diferente. Observar se não tem um alargamento anormal, mesmo não sendo médico, assim, um pai ou uma mãe pode observar isso na região anal ou vaginal. Sangramentos, roupa rasgada com vestígios de sêmen, de sangue, porque nem todo abuso deixa lesão corporal visível. Aliás, é uma pequena parte, né? Porque nem sempre ocorre a conjunção carnal. Então, claro, não é para assustar. Às vezes a criança tem uma infecção urinária, não significa que ela vai estar tendo ela não precisa estar sendo abusada, mas assim, um contexto todo e ficar observando, né? Não é porque às vezes a criança apresenta uma assadura, um corrimento que vai se apavorar. Mas observar o contexto dos sinais, conversar sempre com a criança é importante, alertar sobre o que é permitido, que a criança, que os outros até onde vão mexer no corpo, principalmente pessoas desconhecidas, ou os limites. É importante ter esse tipo de conversa com a criança desde cedo para a criança saber o que é normal e o que não é. E, principalmente, esse sinal é o mais evidente, uma criança não pode ter uma DST. Então, se constatar algum tipo de DST numa criança, aí é certeza que ela sofreu algum tipo de abuso. Então, no geral, são esses sinais. Entendi. A mudança de comportamento e observar essas mudanças físicas que são anormais para uma criança ou um adolescente que não tem uma vida sexual. Entendi. Até porque normalmente esses abusadores, eles fazem de tudo para não deixar nenhum tipo de vestígio, né? Exatamente. Além da atuação, né? E o abuso sexual, ele nem sempre se reflete na violência sexual física. Hoje em dia, é muito comum o assédio por meio das redes sociais. Então, eu sempre digo, é comum aparecer na delegacia,
algum tipo de aliciamento por WhatsApp. Então, quem tem criança e adolescente, é sempre bom olhar o telefone celular. Hoje em dia, as crianças cada vez mais cedo estão com tablet, WhatsApp, ver com quem estão conversando, o tipo de conversa, porque outras questões como exibicionismo, voyeurismo, mandar mensagens de conteúdo impróprio, com desenhos, fotografias impróprias para a criança, tudo isso é abuso sexual. Então, não necessariamente precisa haver uma conjunção carnal ou um outro ato libidinoso. Então, os pais precisam se atentar a todas essas questões, né? Que hoje, com rede social, aumentou muito a possibilidade da criança sofrer um tipo aí de violência sexual ou psicológica. Entendi. Tem que estar bastante atento mesmo. Doutora, quais os meios de prova nesse tipo de situação que podem ser determinados pelo delegado de polícia, pela delegada de polícia? Todos os meios de provas admitidos em direito, eles podem ser utilizados. No caso do abuso sexual, a prova pericial aí tem uma importância ímpar, né? Que ela vai detectar, às vezes, vestígios, o material biológico do agressor quando é deixado na criança, é uma prova irrefutável. O problema maior é, como nós estávamos dizendo, quando o abuso sexual não deixa vestígios materiais, e muitas vezes nós só temos a palavra da criança, que muitas vezes não sabe se manifestar. Para um adulto que é estuprado já é uma situação difícil, imagina para uma criança que às vezes nem consegue verbalizar direito o que aconteceu, ela não sabe exatamente como se expressar, o que aconteceu. Então, às vezes nós só temos a palavra da criança. Então, isso precisa ser bem avaliado, porque a criança não costuma mentir. Existem casos de mentira? Sim, mas não é usual. É uma pequena porcentagem, não chega a 10%. Então, é importante verificar o histórico, porque às vezes uma criança ou um pai, por exemplo, porque normalmente o abuso são pessoas conhecidas. O pai que abusou de uma criança, se nos casos assim que eu peguei, que tinham filhos anteriores, você conversando, ele provavelmente abusou de outros filhos ou outras filhas, porque nem sempre é menina, meninos também são muito abusados. Então, ver os históricos, conversar com as pessoas, ver a forma. A criança é muito espontânea, então, às vezes, a forma dela falar diz muito. Só que é o que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de avaliação, porque, principalmente no caso de casais separados, para ver a questão da alienação parental e para perceber que a criança está falando espontaneamente, não porque ela foi induzida a falar algo que possa prejudicar num processo de guarda, para obstar uma visitação por parte do genitor. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio na questão probatória, né? Detectar quando é um abuso real, que normalmente é o caso, ou quanto se trata de uma alienação parental, ou de uma denúncia infundada, ou talvez uma simples vingança por algum motivo. Mas a palavra da criança e do adolescente, ela tem que ser levada em conta, sim. E, doutora, hoje existe alguma forma que seja mais específica na oitiva dessas crianças? Ou como que está sendo feito isso hoje? Eu tive alguns casos que tiveram esse tipo de situação, mas já tem algum tempo. Então, atualmente, eu não sei na delegacia como que isso está sendo feito, né? A gente sabe que nos fóruns existem alguns fóruns que têm as formas de escuta específica para criança, tudo mais. Até em Santo André, acho que vai ter, não sei, a doutora Renata, que inclusive está aqui, que estava vendo esse projeto. Mas em delegacia, existe alguma coisa mais específica? Não. Bom, essa foi uma excelente pergunta. A Lei 13.431, né, previu mecanismos aí da escuta especializada e do depoimento especial. A diferença, né, é que a escuta especializada é uma entrevista feita pelas redes de atendimento e o depoimento especial é o que é tomado perante a autoridade policial ou judiciária. Qual que é a complicação, né? Basicamente, a lei prevê que a criança tem que ser ouvida num ambiente
propício, acolhedor. E para começo de conversa, a delegacia não é nada disso, né? Então, o nosso primeiro problema já começa aí, né? Acho que a delegacia não é um ambiente acolhedor nem para um adulto. Mas como que a gente pode tentar conciliar isso na medida do possível? Eu procuro ouvir a criança na sala, separado. Você não vai fazer um oitiva, eu não faço isso nem com adulto, né? Por exemplo, atrás de um balcão, no meio de todo mundo. Você tem que tentar deixar a criança o mais à vontade possível na medida, né, do que é cabível. Não forçar, sim, a criança tem o próprio ritmo de narrativa, às vezes não se expressa como um adulto, tem dificuldade. Então, assim, principalmente ter em vista a condição dela, né, em desenvolvimento, tentar adequar o língua. Eu procuro depois colocar o depoimento usando o máximo possível as palavras da criança. Entendi. Deixar ela, assim, falar no tempo dela, não forçar demasiadamente. Pela lei, o que é preconizado, que de preferência o depoimento tem que ser feito uma vez só. Mas é muito difícil, porque às vezes você chega numa situação flagrancial em que a oitiva da vítima é uma das principais provas, então não tem como você não fazer. Quando essa lei entrou em vigor, eu lembro que houve um debate entre os delegados, que alguns falavam, mas nesse caso não vai mais ouvir a criança, vai ouvir. Aí acabou prevalecendo que não tem como ouvir, né? Fazer um flagrante, até porque, em contrapartida do direito do abuso da criança, a gente não pode perder de vista que existe um direito de contraditório e de defesa por parte de um abusador, que muitas vezes ele pode ser inocente, há casos. Então tem que fazer esse balanceamento de não prejudicar o direito à defesa, mas também não prejudicar uma prova que pode depois invalidar todo um processo. Então, assim, a gente procura, meus colegas e eu, fazer a oitiva na delegacia, mas observando toda essa condição da criança e deixando ela o mais à vontade possível, para não gerar o que a lei justamente quer, ela quer obstaculizar, que é a revitimização, né? Que essa seria aí a violência institucional. Porque só pelo fato de passar essa criança num exame de corpo de delito, ela já vai sofrer um outro trauma, mas que é imprescindível. Porque se a prova deixar vestígios, ela vai ter que ser submetida a esse exame. Então veja que é uma situação muito constrangedora, porque ela já passou por uma violência, vai ter que ir na delegacia para ser ouvida, vai ter que passar por um exame de corpo de delito e depois ainda tem a fase processual. Então a lei tentou minimizar esses efeitos, claro que não vai mitigar 100%, mas um grande passo já foi dado. Entendi. Eu tenho algumas perguntas, eu vou colocando elas no meio, porque como já está relativo ao assunto, tudo bem? O Tudo doutor bem? Orlando, ele está perguntando se os laudos das varas de família, provavelmente, quando isso aparece num processo de guarda, eu imagino que seja por esse motivo, né? Se isso já tem uma relevância, vocês encaminham junto, se essa é um meio de prova que está sendo bem utilizado. Não, sem dúvida. Qualquer meio de prova, se já tem essa prova pré-constituída, ela pode sim ser validamente emprestada para o processo criminal, Do sem processo criminal. prejuízo de outras que se fizerem necessárias. E vem muita denúncia, doutora, pelo Conselho Tutelar? Ou não? Sim, sim, bastante. Porque alguns casos, principalmente de crianças que, devido à lesão ou maus tratos, ou às vezes ambos associados, estão hospitalizadas. Então, o próprio médico faz esse acionamento. Quando não liga diretamente na delegacia, o que eles costumam é ligar para o conselho tutelar, o conselheiro vai, faz uma avaliação prévia e depois comunica na delegacia. Então, aí é muito importante essa atuação do conselheiro nesse tipo de constatação. Tá. Doutora, tem uma pergunta também, doutor Orlando, se existe algum padrão para esses abusadores? Ou não? Não, esse é até um dos mitos. Não existe um padrão. Então, aquela história de que o abusador tem aquele perfil assim de ser uma pessoa totalmente estranha, um monstro, uma pessoa de baixa instrução, que sofreu um abuso sexual na infância,
Não existe um padrão. Às vezes, o abusador ele pode ser uma pessoa que é casada, muitas vezes tem filhos, é heterossexual, tem uma condição, às vezes, socioeconômica boa. Então, assim, o abusador ele não tem um padrão a ser seguido. Ele pode ser vislumbrado em qualquer condição social e independentemente de orientação sexual, de crença religiosa. Então, assim, não existe um padrão. Eu tive uma oportunidade de um cliente e ele falava 10 línguas sendo autodidata. E ele acabou sendo condenado por pedofilia infantil, mas através de e-mails que ele transmitia, de cenas explícitas, tudo mais, né? Não foi pessoal. Mas, assim, uma das pessoas acima de qualquer suspeita, inclusive as testemunhas, elas foram para o processo e falavam, assim, veementemente que deixariam os seus filhos tranquilamente com ele, porque era uma pessoa extremamente correta. Mas, enfim, as provas Sim, da vida. porque não está estampado, né, na testa de Não, ninguém que a pessoa é um não, abusador. é Alguém fez verdade. alguma pergunta relacionada a computadores, a HD? Sim, é possível pedir a busca e apreensão, até porque hoje é necessário autorização judicial, mesmo em casos de flagrante, para acessar, né, celulares, tablets e análogos. Então é muito importante. Algumas operações da Polícia Civil foram desencadeadas nesse sentido, com sucesso e com muito material aí relacionado à exploração e fotografias de menores em situação de pornografia infantil. Tá. Também tem uma pergunta bacana. A doutora falou com relação a vestígios, né, de sangue e tudo mais. Se encontrar uma fralda, uma roupa, isso tem que se levar para a delegacia, com certeza, para que se possa fazer os exames aí necessários para tentar provar, Sem correto? dúvida, porque provavelmente se tiver sangue, sêmen, é um material biológico de importância para ser periciado. Perfeito. Doutora, e como saber se é uma denúncia correta, séria ou não? Se é um outro genitor que está querendo discutir? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente ouve se existe também alguma forma de detectar esse tipo de situação, já desde o princípio, ou Esse é não. esse é um dos nossos maiores desafios. Então, da minha parte, da parte dos colegas, pelo que eu vejo, a gente procura aquilatar o conjunto probatório no geral. Por exemplo, um casal que tem um histórico que a gente até apelidou, né, no nosso meio de guerra dos BOs, então um casal que vive em pé de guerra, provavelmente eles vão ter registros anteriores de naturezas diversas, como injúria, difamação, ameaça. Então você já vê que existe uma história de tumulto no casal e às vezes para assim como derradeiro golpe, um dos genitores tenta fazer essa acusação aí, né? Se é a mulher, ela vai acusar o pai. E quando a acusação parte do genitor, ele vai acusar provavelmente um companheiro atual da mulher. Então, assim, tem vezes que é verdade, tem vezes que não. Então, por isso que tem que ser avaliado para não fazer nenhuma injustiça, né? Para não acusar injustamente alguém aí de um abuso sexual, mas também para não deixar impune alguém que esteja praticando um abuso aí contra uma criança. Tá certo. Doutora, tem muito problema de conivência por parte da Infe- mãe ou por parte de outros familiares? Você Infelizmente, percebe isso? sim. Né? Sim, já tive alguns casos que a mãe era conivente no sentido assim de fechar os olhos, de não de não levar em consideração, não acreditar na criança quando ela fez a denúncia. Muitas vezes a criança tem medo, sente vergonha, e o que é pior, né? Às vezes a pessoa que deveria proteger acaba colocando a culpa como se a culpa do abuso fosse da vítima, né? Da Então chega vítima. nesse extremo. E eu entendo, né, juridicamente já tiveram alguns casos que constatado, né, o abuso sexual e uma conivência, normalmente por parte da mãe, a genitora vai responder junto aí porque pela omissão penalmente relevante.
Mas nada impede também que outros parentes também, às vezes uma avó, uma tia, mas acontece sim. Por um acaso, estava no fórum no final do ano e uma juíza me pediu para fazer uma audiência ad hoc. E quando eu entrei, era uma moça de 20 e poucos anos e ela estava sendo ouvida como vítima de um abuso sexual do próprio pai. Ela dizia que ela sofreu abuso dos 9 aos 14, 15 anos, quando ela saiu de casa porque ela não aguentava mais e a mãe não acreditava. Então, assim, ela disse que houve uma resistência muito grande. A mãe tinha uma tamanha paixão por esse marido, de que ela não acreditava, que ela achava que isso era a implicância da menina, por outras razões, não sei. Mas é Infelizmente isso é muito comum, né? Às muito vezes o comum, né? medo de perder o marido ou o companheiro acaba cegando as mulheres. Eu não sei se cegando, né? Eu acho que algumas até sabem, mas preferem manter essa aura de não acreditar e ir levando as coisas. Porque a maioria dos abusos também, o autor ele não vai usar de violência física, ele vai mais atuar no psicológico, de colocar medo, ameaçando, praticar mal contra algum ente querido da criança. Então, às vezes, a criança, coitada, acaba ficando naquela situação, não tem para quem correr, e quando ela tenta avisar alguém, né, no caso, avisa a mãe, avisa algum, a, a mãe não acredita. Então, muitas vezes a denúncia chega na delegacia, a criança ou o adolescente acaba desabafando com alguém mais próximo, às vezes conta para uma prima, para uma amiga, para uma tia. Então é muito comum, eu já recebi denúncias assim, fora desses casos de conselho tutelar de hospital, de outros parentes com os quais a criança tinha mais proximidade e se sentiu mais à vontade para relatar o acontecido. É bem difícil, né? E aí são casos que, como você disse, a gente não imagina, né? É, como que as autoridades têm procedido nesses casos em que existe o indício de alienação parental? É feita abertura de inquérito para se comprovar isso também ou não? Sim, nesse caso aí de uma acusação nitidamente infundada, que a pessoa sabe ser falsa, no mínimo ela vai responder e vai ser investigada pela prática do crime de denunciação caluniosa. Sem prejuízo, né, das implicações na questão de família, do direito de visitas, proibição de contato, mas assim, falando em sede criminal, no mínimo um inquérito de denunciação caluniosa vai ser instaurado aí para apurar os fatos. Entendi. Você comentou também no começo que normalmente um pai abusador, né, quando tem outros irmãos, já praticou esses atos com os irmãos mais velhos também. E depois que há a denúncia, um inquérito, um processo, enfim, tem incidência de reincidir esse abusador ou não? Normalmente isso acaba, quando há essa denúncia, um processo efetivo, isso não acontece novamente. Bom, a pessoa que é condenada pela prática aí de um crime sexual contra um filho, um enteado, ele vai perder o poder familiar sobre essa criança. Graças Ele, à nova lei, né? Essa lei de 2018 aí, acho que veio para complementar, porque isso era uma coisa, né, muito questionada, né? sim, e mesmo antes da condenação, já é possível, é até um dos deveres da autoridade policial, se for o caso de pleitear junto ao MP, o Conselho Tutelar também tem essa possibilidade de pelo menos pedir a título provisório o afastamento, né, porque se você tem um indício de um abuso sexual aí, perpetrado dentro de um ambiente familiar, né? O mais salutar é você afastar a criança do averiguado enquanto as investigações aí são concluídas. Então, é o primeiro passo. Pedir essa medida aí de afastamento e depois, se constatado, comprovada a culpa, é um efeito necessário da sentença penal, essa perda aí do poder familiar. Então, e aí vamos imaginar, aconteceu isso, aí a pessoa constitui uma nova família. Sim, não, os efeitos não vão, porque aí os efeitos vão ser sobre no caso, a vítima. Então, se esse agressor futuramente tiver novos filhos,
Ele vai poder exercer o poder familiar dele normalmente. Ok, mas eu digo, a reincidência, você já teve casos de um abusador já abusou de uma família tal, construiu uma nova família e voltou a cometer esses atos? Ou você Sim. acha que isso, o processo em si tem obstacularizado esse tipo de situação? Não. Não, infelizmente não. Tanto que assim, eu já peguei casos de autores condenados por estupro, pelo antigo atentado violento ao pudor, né, que já não existe Certo. mais, teve uma continuidade normativa por estupro, e, e que você vê, ele já cumpriu a pena e foi autuado em flagrante ou sendo investigado pelo mesmo crime aí contra a dignidade sexual. Então, assim, acho que é algo que o autor ele não consegue evitar. Então, é muito comum essa reincidência. E tanto assim na questão de criança, ou falando até de adultos, de autores de estupro, né, contra mulheres desconhecidas, etc., é muito comum esse padrão de repetição. De repetição, né? Entendi. Doutor Ronald está perguntando se ainda há muitos casos de crianças que são forçadas a se prostituir no Grande ABC, ou mais especificamente na sua área lá em Santo André, se você tem essa informação. Se ainda Olha, existe. de Santo André especificamente, eu não tenho essa informação da questão da exploração sexual para fins de prostituição. Então, pelo menos assim, ao meu conhecimento, não chegou assim, algo do tipo. As denúncias que eu recebo, os casos que caíram em minhas mãos, foram desses casos de crianças que são abusadas principalmente, né, em contextos de violência doméstica, às vezes em escola, uma ou outra assim que saiu de casa para comprar alguma coisa. Eu lembro que eu peguei um caso bem triste, a criança foi ir até a esquina de casa para comprar doce. Nesse meio tempo, ela foi interceptada por um desconhecido, levou ela por um matagal e acabou abusando do garotinho. Mas assim, se fosse colocar numa porcentagem, é uma porcentagem pequena. A maioria dos casos que eu presenciei, que assim, conversando com meus colegas, são nesse contexto de pessoas conhecidas mesmo, e principalmente dentro do ambiente doméstico. Entendi. Doutor Orlando pergunta se há relevância o fato da criança estar sendo atendida pelo Hospital Perola Byton, considerando que esse é um hospital especializado para tratar crianças abusadas. Sim, boa pergunta. Tanto o IML quanto os hospitais credenciados, né, isso está até na lei, a Lei 13.431 reforçou, são hábeis aí para emitir laudos e para fazer essas constatações. Então, o Pérola Byton é referência, ele atende tanto a capital quanto o ABC. Semana retrasada mesmo, tive que submeter uma criança ao atendimento lá do Pérola Byton, mas aqui em Santo André nós temos também como referência o Hospital da Mulher, e em São Bernardo existe o HMU, que é o Hospital Municipal Universitário, que faz esse atendimento também, tanto emergencial como cautelar. Mas, assim, são todos, digamos, com atribuições concorrentes. Então, você pode, às vezes, passar no IML, às vezes, como antes do IML, a própria PM já encaminha emergencialmente aqui em Santo André para o Hospital da Mulher, aí em São Bernardo, HMU. E para casos mais complexos, né, como era o meu da semana retrasada, eu encaminhei para o Pérola Byton. E embora a criança já tivesse passado pelo Hospital da Mulher, mas era um caso assim bem complexo, né? Então o Hospital Pérola Byton, ele é referência nesses casos, né? Ah, entendi. O doutor Jordano está perguntando qual a opinião da doutora em relação à castração química. Tem. Bom, vamos separar a minha opinião como ser humano e como delegado. Vou falar como delegada. É o tipo de punição que eu acho que é até inconstitucional, embora assim, né, se me despida da figura de delegado, eu acho que, né, que é uma boa, mas falando juridicamente, né, não posso defender isso, né, inconstitucional, não seria o caminho. Né? Não é a solução, né? Na verdade, Não. não existe, né, nenhuma forma de encaminhar esse tipo de pessoa que tem. Acho que isso é uma doença, né? Para um tratamento, né? Vai depender simplesmente de que ela se disponha a se tratar para resolver esse problema, né?
Porque assim, muitas pessoas até confundem. Não existe o crime de pedofilia. A pedofilia é uma doença. Então, a pessoa simplesmente, né, o princípio basilar de direito penal, ninguém pode ser punido por pensamentos. Então, ainda que a pessoa todo dia tenha pensamentos aí impróprios, libidinosos com crianças e adolescentes, enquanto ela não exteriorizar atos que tipifiquem crimes, ela não pode ser punida. Então, vamos pensar, a pessoa é um pedófilo, mas ela não cometeu nenhum crime, não abusou de ninguém, não praticou nenhuma figura penalmente típica. Nós não temos nada, não temos que punir, em tese, se preocupar com essa pessoa. O problema é quando a pessoa ela não se contém em razão aí da doença ou da não doença, não sei. Aí é algo que a psicologia pode explicar melhor, é quando ela começa a praticar crimes aí contra crianças e adolescentes. Aí é que surge o problema. Mas se ficasse só na esfera do pensamento, não é algo que os operadores aí do direito deveriam se preocupar. Mas é que muitas vezes eu acho que o afã aí elas não se contêm e acabam aí cometendo crimes quando tem oportunidade. Eu peguei, acho que o caso mês passado, que num churrasco de família, um tio sem nenhum histórico anterior, sem nada que desabonasse, ele, no momento que ele foi deixado assim por instantes, a família estava em outros cômodos, quando acho que foi o sobrinho que voltou de repente, estranhou porque viu a criança sem roupa, a sobrinha pequena. Aí conversou com a sobrinha teria dito que o titio lambeu a pepeca dela. Então, assim, foram as palavras, por isso que eu falo, criança é muito transparente. Então, veja que situação, ele saiu, coisa de 4, 5 minutos depois voltou, a criança já estava sem roupa, ele chegou no momento que o tio tentou subir a roupa rapidamente, o que já gerou uma estranheza, e conversando com a criança, ela deu esse relato. Então Nossa, veja que foi alguma coisa assim muito rápido e não havia precedente por parte desse homem. Tanto entendi. assim que a família Quer mesmo dizer, é uma se pessoa que ninguém se espantou. esperava, né? Não, porque não tinha histórico, não tinha nada que indicasse na conduta anterior dele que ele faria algo do tipo. E você Entendi. vê, num churrasco de família, só com família, coisa assim de segundos que ele ficou sozinho com a menina, aconteceu. É complicado, né? Tem que ficar o tempo inteiro fiscalizando, vigiando, né? A doutora Silvia está perguntando as características, os comportamentos das crianças abusadas. A doutora já respondeu. Doutora Silvia, eu vou deixar gravada a live. Eu não sei se como é que eu vou deixar gravado, mas ou no IGTV ou no próprio perfil. Aí, essa é a primeira pergunta que eu fiz, então está lá no comecinho. Se a doutora puder olhar, eu agradeço. Ah, doutora, quais são os mitos e verdades que envolvem esse assunto? Bom, acho que cheguei até a falar um pouquinho, né? Mas acho que o principal mito é aquilo que as pessoas pensam de que o abuso ele ocorre sobretudo fora de casa. Não é verdade, né? Pesquisas aí apontam que acho que mais ou menos 15% ocorrem são praticados por desconhecidos e fora de ambientes que a criança frequenta. Outro mito aí, o abusador ele não tem um perfil, né? Ele não é um alcoólatra, um homossexual, um desviado, uma pessoa aparentemente assim com nítidos problemas mentais, a gente já falou a respeito, às vezes é uma pessoa aí que está estabilizada na vida, tem instrução, tem família constituída, então não existe um padrão aí para ser verificado. A criança e o adolescente nunca tem culpa, então por mais que às vezes nós tenhamos um consentimento, em alguns casos, a lei não considera, né, esse consentimento se partir de alguém com menos de 14 anos. Então, essa história que eu já cheguei a ouvir muitas vezes, mas ela quis, eu fui instigado. Isso aí, então, o adolescente, a criança, eles têm que ser tratados como eles são. Então, a lei presume que não há consentimento abaixo dos 14 anos. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser partido, independentemente de experiência sexual anterior. Outra coisa, um mito que é muito comum: os abusos acontecem, as vítimas são mais da classe baixa. Não é verdade, acontece em todas as classes sociais. É que existe uma propensão de classe média e classe média alta de ocultar e não procurar, às vezes, autoridade. Então, já soube, assim, por cima de casos que houve a desconfiança, o casal separou, mas acho que
questão de evitar essa Exposição. exposição aí perante as instituições, então é comum assim não relatar, entendeu? Eles resolvem, mas essa história de que só acontece em classe baixa, em comunidades, é um mito aí que tem que já ser dito desde agora. Uhum. A doutora Camila também está perguntando sobre a questão da mãe que cometeu, né, crime de alienação parental. Isso também a doutora já respondeu. A doutora Fernanda Las Casas, doutora Fernanda, tudo bem? Ela está perguntando se existem projetos projetos de lei para aplicação dessa castração química. Não sei se a doutora sabe se informar. Bom, eu acho que assim, talvez acho que o Bolsonaro já sinalizou, se eu não me engano, com alguma coisa assim, mas não acho que é nada assim que deva ser levado a sério, né, a ponto de ir adiante, porque assim, é de uma inconstitucionalidade patente, né, diante do nosso ordenamento jurídico vigente. Então, acho que não tem muita Futuro. celeuma. É. Essa situação, né? A doutora Silva está perguntando sobre as medidas de proteção. A doutora já falou um pouco, né? Então, assim, normalmente o procedimento na delegacia de polícia, quando existem realmente indícios e tudo mais, já solicitar essas medidas de proteção e pedir o afastamento já do abusador, doutora? Sim. Primeiro a providência, né? Pedir o afastamento do lar, a proibição de manutenção de contato e aproximação com a criança, e sem prejuízo dos casos, né, que houver indícios aí para fazer a prisão em flagrante, ou então pedir uma prisão temporária ou preventiva. Mas assim também, ainda que com uma prisão, nada impede de já ser feito o pedido aí das medidas de proteção. Entendi. E, doutora, como que os advogados têm se portado nessas situações? Ó, Por favor. o advogado, ele é muito importante, né, em qualquer situação, assim, tanto do lado da vítima, para acompanhar o inquérito, para auxiliar aí numa questão probatória, e da parte do acusado, né, principalmente para garantir aí que os direitos de contraditório e ampla defesa sejam respeitados e também para, né, sem prejuízo aí de propor e avaliar as provas que sejam cabíveis em benefício aí de uma prova de uma inocência. Então, assim, tanto de um lado quanto do outro, o advogado tem uma participação muito relevante aí nessa questão de levantamento, de às vezes apontar, e principalmente para garantir, né, que sejam respeitados os direitos da criança, do adolescente e do acusado. Entendi. E agora também, né, dentro das últimas mudanças de lei, anterior até essa lei do depoimento sem dano, a questão de acompanhar, né, a lavratura do flagrante, acompanhar as oitivas, o direito de entrevista aí com o preso, né, tudo isso aí que nós já sabemos. E na oitiva, na entrevista, né, com a criança, o advogado pode estar presente? Então, em tese, assim, pela lei aí, ele poderia, né? Mas agora Aí eu acho que é bom avaliar caso a caso para ver a reação da criança, né? Também para não expor a criança a um constrangimento. Então, tem que avaliar, ver o quanto essa criança ela já tá propensa. Eu procuro não deixar junto, talvez assim, às vezes eu já pedi para ficar assim do lado de fora, para escutar, mas não ficar com a presença física Entendi. intimidando a criança. Porque se tratando de criança, adolescente, nós temos que fazer esses reparos aí, né, para não constranger ainda mais. Ainda mais, né? A doutora Paula está comentando, ela me fez lembrar umas pessoas que eu conheci, que é uma criança de 4 anos, começou a se masturbar e com base nisso a mãe foi investigar e acabou descobrindo. E eu me Sim, lembrei esse é que um sinal. Esse é né? um sinal Mas bem. A criança começa a se masturbar assim demasiadamente, ou antes até do igual. Não é normal uma criança de 4 anos já estar se masturbando. Então, assim, foi um ponto bem levantado mesmo. Mas uma vez eu conheci um casal e eles tinham um filho nessa idade, mais ou menos 4 ou 5 anos, e esse menino, ele tinha, foi a explicação deles, né? Um desvio, e ele
cometia esse ato a cada 5, 10 minutos. E os pais estavam levando o filho para tratamento, ou seja, nem sempre um só dos indícios de uma situação Sim. pode levar a essa conclusão, né? É, por isso que eu falei no começo. Às vezes a pessoa viu lá, por exemplo, um corrimento na criança. Ah, meu Deus, ela foi abusada. Não, não é assim. A gente não pode justamente se basear num indício só e já pressupor de forma inexorável que a criança foi abusada. Por isso que é importante uma avaliação conjuntural aí, observar outras coisas e não um sinal específico. Eu falei, uma infecção urinária pode ser decorrente de um abuso ou pode ser de um problema funcional mesmo, comum. Então, o que não dá, né? A pessoa vê, às vezes, uma assadura na criança e já corre para a delegacia achando que ela foi abusada. Então, é importante ter esse contato, conversar, tentar extrair da criança se ela foi tocada, se aconteceu algo fora do normal e observar os comportamentos, né? Mas um sinal só realmente não significa que Não a criança significa, foi abusada e né? Porque é um sinal assim mais, como que eu vou dizer, mais grave, né? Mais diferente, né? Não é tão comum e ao sim, mesmo tempo, porque no caso que a senhora falou aí era um distúrbio da criança. No caso, por exemplo, às vezes um corrimento, uma assadura, uma infecção urinária pode ser decorrente, às vezes, até de uma higiene mal feita. Agora sim, existem indícios que por si só faz um exame, detecta que a criança está com uma doença venérea. Puxa, aí não, né? Aí com certeza essa criança foi sim, vítima de abuso. Uma criança aí, uma menininha, por exemplo, com uma ruptura imenal, com ânus ou uma vagina alargada além do normal. Então, aí esses são sim. sinais assim que são bem evidentes, né? Mas os outros que podem desembocar em outras explicações, esses têm que ser avaliados aí de forma mais cautelosa. Entendi. A doutora Silva, da Silva Favoreto, ela está colocando que tem recebido muitas peças de exames relacionados a estupro de vulnerável. Mas muitos casos de adolescentes que têm ingerido muita bebida alcoólica e aí acabam estando em turma, amigos, e mantêm relações com os amigos, e aí no fim acaba virando um processo, né, um inquérito policial, um processo penal. Então, assim, seria um abuso infantil, porque normalmente é menor do que 14, mas infelizmente a gente sabe que hoje também na sociedade a exposição a esse tipo de situação é muito grande. Como que vocês têm lidado com essas situações? Bom, a questão da bebida alcoólica aí, se for menor de 14 anos, não tem nem muito que vai entrar no estupro de vulnerável de qualquer forma, porque a lei já presume aí que Mesmo não é que essa. possível o consentimento. Agora, o problema maior é quando de 14, 18 anos, a questão do alcoolismo é o seguinte: se o alcoolismo deixou a vítima a um ponto de vulnerabilidade que ela não era capaz de consentir, ou seja, a vítima desmaiada, vítima em coma alcoólico, a vítima não poderia manifestar uma resistência válida, é um estupro. O problema maior é aquela questão limítrofe, quando a pessoa bebeu um pouquinho a mais, acabou arrefecendo uns freios, teve uma relação sexual que a princípio foi consentida, mas depois que passou o efeito do álcool, bate aquele arrependimento e quer acusar a pessoa aí com quem ela teve a relação sexual de estupro. Foi algo que eu já vi também, então é muito complicado. Precisa fazer essa diferenciação de uma vítima que, em razão de ter ingerido bebida alcoólica voluntária ou forçadamente, teve uma relação sexual não consentida, com uma que bebeu um pouquinho a mais, acabou mantendo uma relação sexual consentida, da qual se arrependeu posteriormente. Entendi. Doutor Jorge, estou aqui parabenizando a doutora, acho que é o seu colega, né, de trabalho. Ele esteve com a Ah, gente meu lá. colega, Isso, ele esteve com a gente lá. Adriana, Jorge, são excelentes colegas. A Adriana é perita, o Jorge é delegado. Sim, são meus colegas e excelentes colegas, por sinal. Então, o doutor Jorge também esteve com a gente, né? Uma live que eu fiz com a doutora Renata Toledo. Ela é advogada, mas nós falamos sobre violência doméstica no caso de mulheres, né? Então, muito obrigada, doutor, por estar aqui novamente com a gente.
A doutora Paula está comentando que no caso dela era além da masturbação, os desenhos das partes íntimas, né? Então, como Comentamos você dos disse, acabou desenhos. Os acumulando desenhos são mais. muito. Os desenhos são bem emblemáticos mesmo. O doutor Jorge está colocando que há casos em que o médico do PS afirmou ter havido abuso e a legista verificou não ter havido. E aí, como fica? Já peguei essas situações. Por isso que quando é feito esse primeiro encaminhamento no Hospital da Mulher, eu costumo encaminhar para o IML. Não deixa de ser, veja, poxa, coitado da criança, do adolescente que vai ter que ser submetido 2 vezes a esse tipo de exame. Mas eu prefiro pecar pelo excesso, porque é difícil haver contradição, mas é possível. Já peguei casos de contradição. Então, se afirmar o que o Hospital da Mulher aqui em Santo André, no caso, já constatou, é uma prova que só corrobora. Agora, no caso aí, se houver uma divergência probatória, aí tem que haver outros indícios e se for necessário aí, no último caso, faz um terceiro exame no Pérola Byton aí para não haver Para não ter dúvidas. dúvida mesmo. Que foi o que aconteceu na semana retrasada, no caso que eu relatei, qual que foi o problema? A criança teria dito isso para a mãe, que o pai mexeu na pepeca dela, e a mãe, quando passou a mão na genitália, teria visto vestígios de sêmen. Aí ligou para a PM passou a criança no Hospital da Mulher, e no Hospital da Mulher fizeram um exame de urina, não detectou sêmen nem nas roupas, nem na urina, não foi constatado nenhum vestígio de ato sexual ou lesão no corpo da garota. Então, né, já tinha esse laudo negativo, apesar do depoimento dela e da mãe. Aí eu encaminhei para o Pérola Byton, só que o laudo não ficou pronto no dia, só vai ser encaminhado daqui a... Bom, agora já passou 2 semanas, eles pediram um prazo de 30 dias. Então, seria necessário mesmo esse laudo para infirmar ou não esse primeiro. Então, além de tudo, ainda existe essa possibilidade, é pequena, mas acontece, de haver laudos aí controvertidos. Não é fácil. Não, e assim, eu fico imaginando a criança, às vezes, né, não sei, uma tenridade, e falar que foi o pai, na verdade, às vezes não foi o pai, foi um tio, um avô, um vizinho. Como é que fica a relação desse casal depois de uma situação dessa, né? E nesse caso que eu falei, a criança apontou, falou com o pai, e não era um caso de alienação parental, porque o casal vivia junto. A mulher tinha saído para trabalhar e o pai ficou cuidando da menina. E quando chegou em casa, a menina teria relatado esse fato para a mãe. Então, veja só a situação, né? Mas, por outro lado, não se constatou nada inicialmente aí no Hospital da Mulher, nem o vestígio de sêmen que a mãe diz, que depois eu até pensei, talvez ela tenha confundido com algum corrimento da criança, mas é muito complexo. Eu acho que esses crimes contra a dignidade sexual, principalmente envolvendo aí menores e vulneráveis, são os mais complexos de se lidar. Acho que tanto para nós, assim, delegados, quanto para os advogados, né? Imagino também que deva ser um caso aí casos complicados aí, né, de Porque você serem não sabe, tocados. né? Eu já divulguei para homens que foram acusados, né? E nesses 2 casos não existia prova pericial, né? E ambos os pais diziam que não existia nada disso e que era armação da mãe por conta das questões de divórcio, pensão alimentícia, bens, enfim. E a gente acaba ficando vendido, porque se você não encontra uma prova dentro do inquérito, né, uma prova pericial, uma prova testemunhal, alguma coisa que realmente traga esse indício, você acaba ficando numa situação que você não pode deixar de brigar ali pela situação do seu cliente, né? Exatamente. E Acho que você não o sabe se maior problema. efetivamente aquilo aconteceu ou não aconteceu, né? O maior problema é a dúvida, né? Porque às vezes até nós temos a dúvida, né? Mas será que aconteceu realmente, né? Ou não aconteceu? Porque esses casos aí que só tem a palavra e não tem mais nenhum outro elemento probatório é muito complicado. É verdade. Bom, doutora, eu acho que as perguntas que eu tinha aqui terminou. Eu não me recordo de ter passado aqui nenhuma. Se eu passei alguma pergunta, por favor, se manifeste novamente, porque teve bastante
comentário, né? Doutor, eu não sei, deve ser algum conhecido seu também, rasto, e rasto. Não sei se é... É que, para mim, travou, eu não consigo visualizar os Ah, comentários. entendi. Não sei. ES, eu não, como está abreviado, eu não consigo entender. A doutora Jaqueline também, que é presidente da comissão de família lá de Suzano. A doutora Luciana Leite, juíza da Vara de Família de Santana, também está nos acompanhando. Bom, eu queria agradecer enormemente as suas contribuições. Eu acho que esse tipo de situação faz com que todos nós possamos aí ter mais cuidados, né? Sempre, principalmente com essas questões de crianças e adolescentes, né? Vulneráveis. A doutora Sem Daniela, também dúvida. presidente da Comissão de Família do Ipiranga. Obrigada, doutora. E eu queria agradecer a todos pela presença, pela participação. Acho que, doutora, foi excelente aí a sua exposição. Deixou bem claro aí o que a gente tem que orientar para os nossos clientes, tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu que E, agradeço o convite, acho que foi muito produtivo e agradeço aí as pessoas que visualizaram. E quando passar essa pandemia, com certeza eu vou fazer uma visita lá na OAB de São Bernardo. Agradeço o Celso que fez, a doutor Celso que fez a intermediação aí para o nosso contato. ai, E aliás, ele fez um vídeo maravilhoso sobre a história do direito de família que eu publiquei faz uns 10 dias. Foi muito bacana. Eu não sei se ele já te enviou, senão eu vou pedir para que mande. E com eu sempre certeza. acompanho ele pelo Insta, pelo Facebook. Gosto muito do doutor Celso, agradeço, obrigada. E um abraço para todos aí que visualizaram. E foi um Obrigada. prazer conhecer a doutora Tânia. Igualmente, igualmente, doutora. Eu vou tentar salvar então, e aí depois eu mando o link, mando para os colegas também, eu divulgo nas páginas da comissão. Na semana que vem nós vamos Combinado. estar, então, no dia 9 com o doutor Ronald, falando sobre os alimentos gravídicos. Opa, E tema vamos, interessante, vou é, assistir. a ideia é fazer uma webinar no comecinho de julho sobre essa questão de alienação parental. Então, provavelmente vai acabar entrando nesse tipo de assunto também, doutora. Vamos ver. Eu aviso a senhora. Muito obrigada, obrigada a Ok. todos, tá bom? Uma Um boa grande tarde, abraço. obrigada. Outro beijo, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.